dia, boa tarde, boa noite, Ordem Demolei do Distrito Federal. Estamos começando mais uma Voz do Sênior, seu podcast favorito da Ordem Demolei. Estou aqui ao meu lado, estou aqui com o meu irmão, né, tesoureiro da nossa Alumni DF, Gabriel de Figueiredo. Na minha frente, nosso irmão Torres, né, secretário-geral. E nosso querido presidente, William Solon, né, o cara do violão. Cadê? Já tocou a música? É interessante a gente relembrar, né, vocês, todas as nossas redes sociais, né, @Demolei Alumni DF pro Instagram, TikTok, Threads, todas essas redes sociais mais instantâneas, né, digamos assim. Alumni DF no YouTube e... Esqueci de mais alguma? Memórias Demolei DF. Verdade. Nosso Instagram de memórias, né? @Memórias Demolei DF, onde estão todas as memórias desde 1984, certo? Seguindo o nosso planejamento aqui, no último a gente deixou uma brecha, né? No caso, um ponto que não foi falado da primeira parte do plano de gestão, certo? E é basicamente sobre a Atlética Demolei. O que a Atlética Demolei é? E aí, meu irmão Torres? Vulgo meu sócio. Como é que surgiu? Como é que a Atlética Demolei surgiu? Acho que antes da gente começar a falar do que é a Atlética Demolei hoje, né? E o que a gente faz, e principalmente o que a gente pretende fazer, é importante a gente voltar do começo, né? O que motivou a Atlética Demolei e o porquê a gente teve essa ideia. Exato. Então, aqui, no meu passado obscuro, quando eu iniciei na Ordem Demolei, que eu era Capilave Branca, Meu passado obscuro. Só pra colocar aqui numa linha temporal, né? Lá em 2018, né? Uhum. Primeiro semestre de 2018, iniciava no meu capítulo um jovem rapaz, Rafael Torres. A gente só pede que vocês considerem certas coisas que podem vir a surgir, que é justamente por causa do Torres que a gente não faz podcast ao vivo. Exato. Que a gente tem medo. Esse tiver um corte. digníssimo aqui, né? Se tiver um corte seco, foi porque o Torres falou alguma coisa. Exatamente. Corta. Voltando do corte. Mas, Boa noite, começando o podcast de novo. voltando no começo... Vasco. Mas, voltando no começo, o Rafa iniciou no meu capítulo, né? Capítulo Ave Branca, número 383. Hoje ele é filiado a outros 2 capítulos, né? Lealdade e Tolerância e o capítulo Multirão Social. E naquela época, nós tínhamos uma dinâmica muito legal ali entre os membros ativos do capítulo, né? Na época eu ainda era ativo, tava curtindo meu aninho a mais, né? Digamos assim, como Demolei ativo, né? Eu era tesoureiro do capítulo. E o Rafa iniciou lá. Nisso, aproveitando toda essa dinâmica no capítulo e tal, o pessoal sempre jogava, sempre surgia a ideia, né, de criar uma caneca tipo universitária, né, das atléticas universitárias. Dá pra tá nessa câmera? Tipo, essa daqui, né, com tirante e tal. Alguns queriam abridor, né, mas a idade não permitia na época. E sempre surgiu essa ideia e tal, mas nunca foi pra frente, né? Se eu não me engano... Desde 2018? Desde 2018. Caramba. Achei que tinha surgido na... Não. Foi uma ideia, não sei se encabeçada por ele, mas foi levada pra frente pelo Schmidt, que na época era mais conselheiro. Exato. Chegaram a fazer até alguns levantamentos de quem tinha interesse, tinha até uma arte lá na época. Não lembro exatamente, mas eu acho que era mais voltado pro capítulo do que uma mais genérica, igual a nossa. Só que nunca teve segmento. Era uma ideia ali, tipo, algumas pessoas queriam, tinha uma quantidade até que razoável, mas nunca seguiu. Aí acabou, tipo,
finalizou a gestão dele, foi seguindo, o projeto morreu ali e nessa daí não teve mais nada. Se eu não me engano, na gestão... Porque ele foi mestre conselheiro lá no capítulo durante um ano, né? Gestão ponto 1 e ponto 2. Se eu não me engano, na ponto 2 saiu um casaco. Foi na dele, né? Foi. Que aí foi a opção, né? A caneca. Em vez da caneca, foi feito um moletom mais ou menos parecido com o que vende no Demolition Shop e tal, né? Reproduzindo a capa, mas com alguns elementos ali do capítulo, como, se eu não me engano, o brasão, né? Do capítulo. Tinha também o ano de fundação do capítulo, de instalação. O número do capítulo em algarismos romanos no braço, ele simulava a capa e tinha o brasão do capítulo nessa região aqui. Ah, tá. No ombro. Pois é. E aí, a gente... Depois disso, eu virei sênior. O Rafa acabou mudando de capítulo, indo pro gabinete distrital. E, assim, a gente continuou sendo amigo, né? Visitando um capítulo do outro. Até por essa facilidade, né? Aqui em Brasília. Aqui no DF, né? Na verdade. Os capítulos são muito perto um do outro, né? A gente até brinca falando que em uma tarde você consegue traçar uma reta, assim, né? Andar em linha reta aí dos extremos, né? Os capítulos extremos, digamos assim. Né? E a gente sempre falava disso, dessa vontade. Pô, por que a gente não faz uma caneca e tal, da ordem? Mas a gente só pensava em fazer com, sei lá, de repente com brasão, com emblema, na verdade, da ordem. Uma coisa mais pessoal, né, assim. Quer continuar alguma coisa? Não, é porque eu não lembro exatamente quando que foi o start pra gente voltar a fazer. Eu tenho noção Pra gente voltar a falar? Porque a gente decidiu que ia fazer. Eu tenho noção. Eu lembro. Eu lembro. Só dei essa pausa mesmo pra você falar. Foi num grupo. Foi milhares que a gente tinha. Um grupo paralelo aí que era secreto. Exato. Que no final ficou todo mundo enrolando e só os dois tomaram de tudo. Ele é secreto de alguém. Então, peraí. Então, basicamente essa história nunca morreu totalmente, né? Mas a gente também nunca teve a iniciativa, né? Pra fazer algo concreto aí. Em ano passado, no início de 2022, a gente, de fato, trouxe a ideia para um grupo de sêniores Demolei. Começo do ano passado. E o Rafa, né? Hoje em dia, agora são os sêniores Demolês e o Filipinho. Né? Exato, o Filipinho. Pois é. E nessa, basicamente, eu e o Rafa que animamos, né, a ideia. Se eu não me engano, a gente ainda enrolou para fazer mais uns 3, 4 meses depois de ter a arte ali, né, e tal, já feita. Mais ou menos... acho que era o quê? Uma versão antes dessa? Uma coisa dessa? Nossa, eu preferi a versão anterior. É porque aqui, quando a gente começou a definir o que ia fazer, a gente teve a ideia, a gente foi atrás da galera pra gente poder bancar a ideia. Que não foi barata, né? Sim, que não era o investimento inicial, ele sairia caro. E eu lembro que o primeiro lote não traria retorno ainda se a gente quisesse fazer o segundo. Então era uma coisa que você teria que investir, torcer para dar certo para poder receber o que investiu, que já tinha, não ia ter lucro. Então era basicamente, você investe, para se dar certo, você recebeu o que você investiu e acabou. Exatamente. Aí a gente foi com o pessoal do grupo, aí no final quem fechou foi eu e você, que a gente topou de seguir, a gente começou a ir atrás de alguém para fazer. Aí que faria a arte. A gente conseguiu um contato com um sênior Demolei lá de Caldas Novas, capítulo Roque Diniz. Ele passou um contato de um designer pra gente. Aí foi começar a fazer a parte da arte e depois a gente tinha que ir atrás de um fornecedor bom de caneca. Acho que eu conheço um Demolei nesse capítulo. Em Caldas Novas só tem um capítulo? Então é o Daniel Tomé, PSX estadual adjunto do Goiás. E é de lá, se não tô enganado. Abraço, Daniel.
Bom, Se não for, agora é... Não, mas certeza que queria te falar dos novos, só tem um capítulo lá. É, só tem o Rock. Eu peguei aqui, é até interessante a gente voltar um pouco no tempo, né? Coloca aqui, por favor, na minha câmera, ó. Isso aqui... Colocar Isso naquela, aqui... Ah, verdade. Pode ser nessa aqui? Você acha... Pega melhor aqui? Será? Essa foi a primeira versão que eu mesmo desenhei. não. É. desenhista. Agora eu vou mostrar A versão que eu fiz no Photoshop. a versão que o Rafa fez no Photoshop. Deixa eu ver. Isso aí eu lembro dessas versões. Deixa eu ver. Porra. Mas inclusive Assim, elas não foram ficou parar no ruim, grupo, mas né? ficou muito macabro, né? Então, Ficou horrível, assim. essa foi a terceira vez. Então, Mano, ficou bom. Se eu não me engano, essas imagens Parece- estavam no grupo, antes de fato fechar vocês dois. é provável. Que aí. Depois veio essa. Essa aqui. Essa aí já era com cara, né? Essa foi o próprio design, né? Ficando com raiva. Não sei se convém falar. E aí, pra versão. Mas o corte, voltando do corte, Aí pra versão final, né? Não pode Que todos vocês conhecem. Tá ali. Que é essa aqui. Mano. Né? E aí, finalmente, no final do ano, né? Do ano passado, por volta ali de novembro, a gente fez o primeiro pedido das canecas. Né? E. Beleza. As canecas chegaram, e aí? levou Ah. uns 2 meses pra, de fato, desde o começo da monetização, tipo, de vender pra a fato pedido, né? Como assim? É porque eu lembro que ali pra agosto, esse mês agora que a gente tá, que eu e o Rafael estavam no aniversário, que não sei citar de quem, e ele chegou pra mim e falou assim, mano, faz o Pix ali. Eu falei, de quê? Ele só faz o Pix, depois eu te explico. Mas Tá, tu recebeu? recebi. Tá reclamando de quê? Não, eu lembro que ele só falou assim, mano, faz o Pix. Aí eu falei assim, mano, esse CPF não tá caindo na sua conta. Ele, só faz o Pix e me manda o comprovante. Eu falei, Tá beleza. caindo na conta de quem? Do Carlos. Uai. A gente colocou uma conta. Mas você estava brigado nessa época? Tava. Aí eu fiquei, tipo, sem entender. Você Aí, transferiu? transferi, ué. Aí ele ainda falou assim, manda o comprovante pra ele também. Eu falei, tá, eu Tu nem sei fez a regra também. de Não, crédito? mandou, ele não me mandou não, tá? Só pra deixar aqui. Não, mas e por volta de Três. novembro, né, dezembro ali, no início, Ah. a gente começou a de fato produzir. Aí tá, nisso a gente vendeu uns capítulos e tal. Beleza, o que a Atlética Demolei é? Então, Isso a só gente voltando perguntou. um ponto aqui da história. Ah. Esse daqui é engraçado citar porque até esse momento ninguém tinha feito. Nenhum capítulo, tipo, pelo menos que chegou ao nosso conhecimento e a gente pesquisou, tinha feito nada relacionado à caneca. Aí a gente vai pro CEOD do Goiás e o Kit dá uma caneca Não, que era uma caneca azul escrito, tipo, DM Goiás Cuidado. e uma faixa. E, tipo, não, a mas gente isso já foi em tinha até 2022. feito o Isso foi em pedido, 2000... se não, pá, não, não? não. Isso foi em 2022. Foi um ano antes, mais ou menos. Isso foi Não. no ano, na verdade. Foi. Não, foi, a gente Goiás já foi no- tava Não, estudando pra fazer a nossa. A gente tava chegou lá e estudando, teve. Isso foi em abril ou março de É o do 2022. Abril. Abril de 2022. A gente tava com uma ideia, a gente... exato, ninguém fez ainda, né? E realmente é importante colocar esse adendo, né? Mas como foi uma coisa pontual de kit, assim, e tal, né? A gente, inclusive, gostou bastante do kit, né? A bacana que é boa, uso direto, uso até hoje. Mas eu uso mais da Atlética Demolei. Mandei pra vocês, né? Eu recebi uma no ComWatch Nossa, 2018. você me mandou. Uma canequinha Eles, pra inclusive, fizeram Uma esse versão ano. nova da Lumine, né? Não, eles fizeram esse ano preto, se eu não me engano. Menorzinho. Uhum. Tá bom. Bonito. Não, com bode. Então, aí a gente começou a vender e tal, e a gente se perguntou, né? Pra onde isso iria? A gente sabe que a Ordem Demolei, ela é uma empresa Registrado. que é registrada, né? Ela tem uma patente e que não é legal você explorar de forma indevida ou até mesmo devida sem repartir os royalties, né? Com o Demolei Brasil.
E, obviamente, nós fomos atrás e tal, vimos toda essa questão. Então, nós colocamos como objetivo que a Atlética Demolei ela seria uma instituição que iria trabalhar pela Ordem Demolei do DF, né? Basicamente, uma instituição em que todos os recursos eles voltariam para a Ordem Demolei do DF. E não foi diferente. Graças à venda, né, de todos os lotes que nós tivemos, inclusive de pins, nós podemos ajudar não só Priorado, como também o nosso próprio congresso. Nós tivemos o prazer esse ano, né, de patrocinar uma parte, né, do nosso congresso. E também é aquela questão, né, o céu é o limite para isso, né? Então, assim, nós basicamente colocamos na nossa cabeça o que nós queremos fazer, né, para a Ordem Demolei continuar viva e forte, né, e bem, e para onde nós queremos ir, certo? E foi o que nós nos perguntamos e colocamos aqui no nosso plano de gestão, né, enquanto alumni distrital. Você quer falar um pouco? Quer falar alguma coisa? Dando uma explicada aqui também o que é a Atlética Demolei, que muita gente pergunta isso. Ela basicamente é um braço financeiro da Alumni e o principal intuito dela hoje é que a gente consiga levantar caixa, trazer um fortalecimento financeiro para a Alumni DF, para que a gente consiga trabalhar com os projetos, só que alguns projetos próprios. Então, até certo ponto, a Atlética Demolei ela faz parte da Alumni, mas ela tem uma autonomia entre algumas das filantropias que a gente vai apoiar, ou do evento, por exemplo, ou os projetos em si que a gente vai seguir. Eu não sei se você quer entrar nessa parte dos projetos. Exato. A gente, assim, entrando de maneira mais genérica, né, porque eles, de acordo com a concretização, né, no caso desses projetos, nós vamos dar publicidade. Basicamente, nós temos a frente de apoio à Ordem Demolei, a Ordem da Cavalaria, através do Nobre Rito, e também nós temos ao Sênior, através do incentivo à regularização. Aí você me pergunta, o incentivo à regularização, ele é o quê? Nós sabemos que o Sênior, ele às vezes se pergunta, né? Esses R$180, eles vão para quê? Nós temos, muito claro, né? A Alumni Brasil deixa muito claro a forma responsável e totalmente lisa, digamos assim, que eles direcionam, né, o dinheiro. Inclusive, deixo meus parabéns, né, pro próprio irmão PJ, né, também nosso irmão Adilson, que está hoje como presidente, né, da Alumni Brasil, junto com nosso irmão vice-presidente Beto Comendador, né? Eles basicamente ajudam as ADAIs, direcionam para os projetos junto à Demolei Brasil, né? Como o caso do capítulo, se não me engano, tem capítulo 0800, né? Priorado 0800, Castelo. E também o meu primeiro ritual, que doa... O Fundab, né? Exato. E o Fundab também. É um fundo de assistência social. E, se eu não me engano, a última vez que eu tive noção, ele girava em torno de R$60 mil. Então, assim, é um valor muito, muito bom, né, para ser aplicado para ação social. E é destinado de maneira transparente e lisa, como sempre, né? E aqui, na Alumni DF, nós temos nossa cota parte, como todas as ADAIs têm, e nós paramos para pensar, o que nós podemos fazer enquanto ADAI, né, enquanto Haddad, junto com a Atlética Demolei, junto com o que a Atlética Demolei nos proporciona,
né? Basicamente, nós pensamos em incentivar a regularização através do incremento, né, de novas coisas no kit, né, que vem, né? Quando o sênior Demolei, ou quando o sênior ativo, ele se regulariza como sênior regular, certo? Basicamente vem um certificado, o PIN e a carteirinha de sênior regular, né? Sim. E nisso nós pensamos em algumas coisas para incrementar esse kit, certo? E basicamente viriam dessa fonte, né? A Atlética Demolei. Não, assim, falei no primeiro episódio que um dos principais objetivos da Alumni do apoio interno, ação social e confraternização. Dentro do apoio interno, um dos maiores objetivos também é o financiamento. A Alumni, ela também serve para isso, para poder financiar as atividades dos Demolês ativos. Até por conta disso, a ADAB tem a Fundab, e ela já tem um tempinho aí de atuação e tem sido sucesso. E a gente quer criar também, de certa forma, a nossa Fundab, né? Seria a Fundad. Pois pronto. A gente quer criar esse fundo aí, e essa ideia da Atlética Demolei vindo dos nossos irmãos Rafael e Carlos vai ser uma porta de entrada para a gente conseguir realizar esses projetos, certo? Não deixar também de mencionar, se você já citou, perdão, mas assim, que a venda da caneca foi um sucesso, nacionalmente falando. Nacionalmente falando, sim. Aqui no DF. Vocês fizeram quantas canecas? 100? Mais. 150? Por aí. 150, sendo que 130 foram vendidas. Tem umas 20 sobrando, não é? Atualmente é. Então, assim, foi um total sucesso. Não foi vendida só no DF. No DF, sim, estourou, mas, assim, levaram pro ENAC, levaram pro Senod e CEOD também. Vocês levaram? Não, né? Mas levaram para esses dois eventos e, pô, foi um sucesso total. Então, assim, quem já tem esse modelo, se preparem para o próximo modelo. Vocês não estão entendendo o que está vindo. Então, assim, façam a coleção das canecas da Atlética Demolei e também esperem por mais produtos da Atlética Demolei, tanto da Atlética Demolei quanto da Alumni, tudo bem? Todo produto da Alumni também que sair vai ser em parceria com a Atlética Demolei, vai estar com a logo e tudo mais e vice-versa. Tudo bem? A gente também trouxe aqui o nosso irmão Gabriel Figueiredo para poder representar a nossa tesouraria, né? Vai estar aí dando alguns nortes para a gente conseguir regularizar aí senhores, né? ao todo mais senhores, e a questão da conta, né? Assim, da Alumni vai estar ajudando a gerir todo esse dinheiro aí trazido pela Atlética Demolei. Sim. Isso foi até quando o William veio falar comigo a primeira vez, a gente já começou a falar sobre isso, e no momento ficou meio confuso como é que foi a nossa conversa, mas quando eu disse que eu tô pessoalmente, a gente resolveu entender o que os dois estavam falando. Não, você pulou muito rápido. Ele vai ler, vai jogar na cara. Não, é porque eu conheci. Pera aí. Ele já sabia do meu histórico de algumas coisas. Calma. Deixa eu contextualizar o meu lado agora. Não, eu não conto, nem falo o meu. Calma. Ele não vai falar mal de tu, não. Pode ficar tranquilo, mano. Cheguei, fui lá no Gabriel, fui falar assim, mano, eu e o Carlos estamos querendo, 30 de janeiro de 2023. Eu lembro. Eu e o Carlos vamos sair pra Alumni DF e tudo mais, queria te convidar pra compor a chapa com a gente. O Carlos disse que você entende bem da área da tesouraria e tudo mais, pensamos em te colocar como tesoureiro geral, você toparia? Ele não me respondeu sim ou não. Ele vai contar o lado dele. Mas assim, depois que ele contar o lado dele, vocês vão falar assim, não, beleza, tudo bem, super entendi. Igual eu e o Carlos a gente entendeu depois. Mas aí ele, em vez de responder um sim ou não, baseado no você toparia, ele só perguntou assim, o CNPJ está regular? A gestão atual vai estragar o relatório financeiro auditivo? Não, mas era em tópicos, ele respondeu isso. A ideia era elaborar, só foi errado estragar aí, corrigindo isso também, né? A ideia era elaborar. Eu só tô lendo aqui direto. A conta corrente é exclusiva da Alumni? Tem previsão orçamentária para a sua gestão? Se estiver tudo isso ok, eu aceito.
Aí eu fiquei assim, olha isso. Você só quer isso. Eu fiquei assim, ué, mano, eu tô pedindo pra você ser tesoureiro pra poder ajudar a gente. Tu quer tudo pronto? Vai ser tesoureiro pra quê? Aí eu não respondi. Aí no dia seguinte você botou, ok. Eu falei, de boas, maninho. É nóis. E aí eu fui falar com o Carlos. Não, é porque o Carlos e o Gabriel estavam brigados. Joguei na roda. Aí eu pensei que era por causa disso. Agora você conta seu Namoro lado. tinha terminado aqui, entendeu? Agora você conta seu lado. Aí voltou hoje em dia. fizemos Ainda uma acertamos foto. no passivo. Aí... A gente... Eu e o William, a gente, tipo, já teve a fase de ativo. Ah, tipo, porra, nossa, agora que eu me liguei, velho. Saudade. Ele continua. Meu Deus. Quando eu e o William estávamos antes dos 21 anos como ativo, eu já tinha sido tesoureiro. E a gente tinha conversado sobre isso em vários momentos. Que eu achava que a tesouraria a nível distrital tinha que ser uma coisa organizada. Não lembro. E eu achava nesse momento que ele já sabia disso. Isso não. Porque com o Carlos também eu já tinha conversado antes sobre isso. E eu tinha deixado isso claro muitas vezes. Que eu achava que... Pelo menos eu achava que tinha deixado claro. E eu entendo que as organizações... Você achou? Achou errado. que as organizações, a nível estadual principalmente, tinham que ser um exemplo de estrutura para funcionar de fato como uma organização ali com o estado de organização que elas tivessem. Quando eu fui perguntar isso, é porque a gente vem de um passado onde a conta era compartilhada com o grande conselho, a gente tinha problemas de regularizar o CNPJ, tudo isso. E foi nesse sentido, para justamente não ficar sempre tendo que botar a conta na conta do nome de alguém e ter problemas da pessoa, sei lá, de alguma forma com o governo, depois explicar esse dinheiro, ou então desse dinheiro ficar preso lá por qualquer motivo desse CPF, da pessoa não ter alguma gerência de fato nessa conta e essa conta ser bloqueada a cada semana, ou contextos assim. Então, a ideia quando foi essa mensagem foi, de fato, um lado mais... O Gabriel sendo sério, sabe? O Gabriel levando isso para um lado profissional. E quando eu botei se isso daí estiver ok, eu esperava que se não tivesse ok, ele respondesse, então, mano, o nosso projeto é construir isso. E foi nesse momento que gerou a falta de comunicação. Não, mas aí que tá. Não foi só isso. É que eu tava lembrando aqui agora. Pera aí. Eita, velho. É porque tu... O bicho gosta de jogar na tela. Esse é o podcast lavado Não, de roupa. mas aí de tem que hoje. contar como é que foi a conversa depois disso. É porque... Por que eu achei que você tava puto? Porque eu falei, mó animado. E aí, mano, bom dia, de boa, e tu? Bom dia, bem. Ele só falou no WhatsApp. Aí eu falei, tranquilo. Tá pelo Rio ainda? Ou já voltou ele? Sim. Mas, poxa, eu tava pensando... Eu passo assim, 2 meses no Rio comigo. Eu todo dia postando foto na praia. Aí eu achei meio assim, porra, ele viu que eu postei foto na praia. Mano, um voo do Rio pra Brasília quanto tempo? É que tu voltou? Mas eu solto dinheiro assim a roda, tipo, R$1.000 uma Tu não passagem. voltou? Voltei. Então pronto. Aí tem o fato do reencontro. Eu volto pra Brasília na minha primeira semana. 2 meses depois disso. Aí eu não lembro o que eu tava fazendo e alguém falou assim, Gabriel, vamos lá pro Lealdade. Aí eu falei assim, pô, mas eu tô sem paramento, vai ser reunião ritualística e eu tenho que resolver outras paradas. Aí acabou que chegou lá, o William tava paramentado, a gente conversou de boa, aí daqui a pouco ele olha pra mim, mano, então, vamos ficar aqui fora pra resolver os negócios da Alumni? Aí eu fiquei tipo assim, pô, ele não deu sim e não, então de boa. Aí a gente tá ali na conversa, eu tô tratando que ainda seria o tesoureiro. Aí daqui a pouco ele vira, não, mano, mas você vai participar da comissão, beleza? Mas você não é mais tesoureiro. Aí a gente tá aqui repensando esse fato. Vamos jogar na roda. Tem outra pessoa já no cargo. Ah, foi isso mesmo. É porque essa é outra pessoa, é. O jeito que ele me respondeu, eu chamei outra pessoa que quis fugir também, mas eu lancei assim, puxei. Falou, bora, que é o Vinícius. Uhum. Aí a ideia era ser o Vinícius adjunto e o Gabriel titular. Sim, tem. Aí o adjunto subiu. Aí eu falei, Vinícius, vai ter que ser você. Tá bom. Não, aí, pra melhorar nesse dia, ele olha pra mim, mano, a gente tem que gravar uns vídeos aí. Eu falei, beleza. Quantos? Aí, não, lá pelo terceiro vídeo eu falei assim, então, tem quantos vídeos você? Uns 50. Aí eu, oi? Aí ele, pô, vamos pensar em mais tema pra gravar vídeo. Pesquisa aí esse vídeo. Mas aí, a gente fugiu um pouco, né? Aí a ideia, nesse paralelo, o Torres tinha vindo conversar comigo, só que ele não sabia que tava tendo essa comunicação toda conturbada ali. E ele veio falar comigo, mano, então, você consegue me ajudar na parte da tesouraria da Atlética e tal? E eu falei, beleza. Aí ele mostrou como é que era a estrutura de planilha, e eu dei uns toques pra ele de como é que eu gostava de ter uma planilha.
que eram as planilhas de modelo que eu tinha usado em obra. Que eu não segui nenhum. Inclusive, a gente Obrigado. Agora quem segue tá aqui. E a gente entrou numa discussão de uns 20 minutos para falar como começaria o caixa, se o caixa começaria zerado ou com a primeira entrada do caixa. E a gente ficou nessa de dar argumento e trocar argumento até chegar ao ponto que ele falou, mano, eu vou deixar com a entrada de caixa. Não vou começar zerado. Tá bom, Gil. Foi vencendo o cansaço. Eu falei, eu vou fazer o que eu quiser. Isso já eram 2 horas da manhã. Tá bom. Gente, precisamos finalizar. Sim, mas só para concluir. A ideia desse lado assim da tesouraria é justamente a gente deixar tudo bem estruturado e muito bem claro, né? O William até comentou no episódio passado. A qualquer momento, se a pessoa pedir para ter acesso, o que está sendo a nossa movimentação, a gente poder ter esse controle de fato, a gente pegar uma planilha ali e conseguir filtrar ela, o que foi a entrada, de onde veio essa entrada e para onde foi a saída, e poder estruturar os nossos meses de alta e baixa de entrada e alta e baixa de saída, e depois a gente poder pegar alguns gráficos para estruturar para onde foi o nosso dinheiro depois de alguns períodos. Sendo totalmente transparente, né, com o associado e tal. Realmente isso. O primeiro mês de gestão já vai ter um Linktree com isso disponibilizado para qualquer pessoa que queira ver. É isso. Inclusive, eu não sei se na ADAB também tem que nem capítulo no CDM, mas a gente também pode ver alguma coisa nisso. Se eu não me engano, tem, mas eu tenho certeza que eles... Haddad, né? Não ADAB. ADAB? Não, eu falei ADAB, mas eu falei Haddad. Tem como colocar, né, uma prestação mensal A gente vê na aba de downloads. Mas é isso, né? Eu acho que finalizou, mas ainda não é o final de fato, né? A Atlética Demolei, ela vai continuar aí firme e forte, apoiando a Ordem Demolei do DF, né? No que possível for. E a gente vai nessa. Vamos colocar uma meta? Eu gosto de meta. Bora. Até o final da gestão. Unicórnio? Não. Bora, unicórnio? 1 bilhão? Perfeito. Tô construindo aqui a meta na minha cabeça. Tô construindo aqui na minha cabeça. Né? Se vocês produzirem 7 canecas da Atlética Demolei, sem ser necessariamente fazer outro capítulo e tudo mais. Sim. Da Atlética Demolei, topzera assim, todas venderem bem, a gente vem pro... Não sei como é que fala. O podcast número 104 de Unicórnio. 74º. Fechou? Massa. Pra comemorar? Pode ser. Comendo uma pizza. 7 canecas ou 7 produtos? Não, 7 modelos. 7 modelos de caneca. A gente faz um pra descontrair aí. Aí é isso. Não, já vai vir o segundo. O 7º é um pulo. Isso aí é fácil. Lembrando que a Atlética é sempre aberta a parcerias, né? De estados quiserem conversar com a Atlética pra gente mandar quantidade. A gente que eu falo no sentido da Haddad, Sim. Mas quem tá controlando são eles. Mas vocês quiserem tipo, falar assim, eu quero trazer um lote de 100 canecas e eu vou vender e a gente tá aberto a parceria. E justamente o que o William falou, se vocês quiserem fazer um modelo com a parceria da Atlética, ou uma coisa nesse contexto, um PIN da Atlética ou qualquer outra coisa, sugerirem também produtos para colocar à venda. Exatamente, estamos totalmente abertos. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, a gente responde certinho. Nos sigam nas nossas redes sociais, @DemoleiAlumineDF, né, no Instagram, no TikTok, Threads, @MemóriasDemoleiAlumineDF, ou Memórias @memóriasdemoleidf. E também @vozdocênio, certo? É isso aí, qualquer dúvida é só deixar. Um abraço, um beijo, até mais. Comprem produto da Atlética. Comprem a Atlética Demolei.